A paz do Senhor, como base para esta 36ª aula do curso introdutório de missões, eu vou ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 4 e 5. Foram com ele as seguintes pessoas: Sópatro, filho de Pirro, da cidade de Berea, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, que eram da província da Ásia. Eles foram na frente e nos esperaram na cidade de Troade. Ok, então vamos observar aqui acerca do retorno da terceira viagem missionária de Paulo. Então, este versículo que eu li, tomei como base. Vamos então observar que quando o apóstolo Paulo já estava pronto para ir à província da Síria, soube que os judeus estavam fazendo planos contra ele. Então resolveu voltar pela Macedônia. Os irmãos que o acompanharam nessa viagem provavelmente levavam as ofertas das igrejas para os crentes pobres de Jerusalém. Eles foram adiante e esperaram Paulo e Lucas em Troade, capítulo 20, versículos 4 e 5. O versículo 6 indica que o escritor Lucas reuniu-se novamente ao apóstolo em Filipos. Ok, então nós sabemos que a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo o maior tempo foi na cidade de Éfeso. Ali o apóstolo permaneceu, foi o lugar que ele permaneceu mais tempo, na cidade de Éfeso. Somente na escola de um homem chamado Tirano, ele ensinou a palavra durante 2 anos. Então ele esteve cerca de uns 3 anos na cidade de Éfeso. Ok, então no retorno ele pretendia, é claro, estava já pronto para ir à província da Síria, mas ele soube desse plano maligno dos judeus, né? Então ele resolveu voltar pela Macedônia. E vários irmãos o acompanharam nessa viagem, inclusive levando as ofertas para os irmãos pobres de Jerusalém. Em outra aula eu já expliquei alguma coisa acerca dos irmãos pobres. A pobreza era extrema entre muitos irmãos, provavelmente porque não queriam dar trabalho para as pessoas que aceitassem Jesus como Salvador. Eles fechavam as portas. Até hoje, uma pessoa, quando aceita Jesus como Salvador, lá entre os israelitas, alguns são até expulsos de casa, né? Lamentavelmente. Então, se hoje é difícil, imagine naqueles dias. Então, o apóstolo, com muito carinho, ele nesse retorno ele trouxe ofertas aí das igrejas dos gentios aí para os crentes pobres de Jerusalém. Isso você pode conferir no capítulo 24, versículo 17 de Atos, também Romanos 15, 26, 1 Coríntios 16, 1 até o versículo 3. Ok, mas vamos observar aqui um tema interessante. Este livro aqui eu escrevi já há alguns anos atrás, está esgotou lá mesmo na cidade de Maceió, Tesouro que Enriquece a Família, uma mensagem para cada dia. É um livro devocional e eu falo aqui sobre vários temas, uma mensagem para cada dia do ano. Então é um livro que tem muitas mensagens maravilhosas, inclusive sobre a obra missionária. Então vamos observar aqui, no tocante ao serviço missionário, Paulo foi o descendente de Benjamim,
tribo que foi vista por Jacó como um lobo predador, né? Ele foi o descendente de Benjamim, né, que mais se identificou com esse animal. Gênesis capítulo 49, versículo 27, Filipenses 3 e 5. Né? Então, vamos observar aqui algumas coisas interessantes acerca do lobo, né? Porque Jacó, quando abençoou os seus filhos, comparou aí seu filho Benjamim a um lobo predador. É claro que quando Benjamim nasceu, durante o parto aí de sua mãe Raquel, que inclusive morreu, Raquel deu o nome a ele de Benoni, mas Jacó, como profeta, ele disse, não, ele não vai se chamar Benoni, que significa filho da minha dor, mas ele vai se chamar Benjamim, que significa filho da minha destra. Então essa foi uma tribo guerreira, uma tribo valorosa, uma das menores tribos de Israel, mas o seu valor era tremendo. Você pode observar até em lugar que fala sobre 700 benjamitas que atiravam e não erravam em um fio de cabelo. Então é uma tribo tremenda. Eude era dessa tribo, Esté, Mardoqueu, né? Paulo, primeiro rei de Israel, Saul, etc. Né? Então, uma tribo valorosa, a tribo de Benjamim. E quase acabou com o povo de Israel, com os soldados de Israel, se não fosse a intervenção divina, naquele caso ali que houve aquela guerra entre os benjamitas e as tribos de Israel. Se Deus não colocasse a mão aí, o estrago seria enorme aí no meio dos soldados de Israel. Então dá para ver aí o valor dessa tribo, uma tribo altamente preparada. Então na bênção aí, Jacó colocou Benjamim aí como filho da minha destra, né? Mas aqui, quando ele já perto de morrer, foi abençoar os filhos, ele compara Benjamim a um lobo predador. Mas é bom a gente observar os aspectos positivos do lobo, né? Então, não só o lobo não só tem aspectos negativos, né? Nós vemos lá no livro de Juízes, quando os israelitas foram provados ali, os 300 aprovados, os soldados do exército de Gideão, eles lamberam como um cão lambe quando foram beber água, né? Então Deus mandou separar aqueles que bebessem como o cão que lambe a água, né? Então, é interessante a gente observar a visão boa, a audição muito aguçada e o olfato apurado dos lobos, que inclusive são mais ativos à noite, porventura não ilustram a visão missionária de Paulo? Veja só, ele se identificou com esse animal tremendo. Romanos 15, 19, 25. O fato de caçarem em grupo, né, eles andam em cerca de 5 e 10 lobos, acaso não ilustra o trabalho que Paulo fazia em equipe? Né? Trabalhava em equipe. Né? Ele se juntou a ele ali na segunda viagem, Silas, que era profeta, mais adiante Timóteo, né? Ali no sul da Galácia, e mais adiante na cidade de Troade, Lucas, né? O médico amado. Então, e aqui vemos no texto quantos, né, aí que se uniram ao apóstolo, ou seja, pessoas que o ajudavam, né, foram com ele as seguintes pessoas: Sópater, filho de Pio, etc. Aí você viu aí no capítulo 20, os versículos
4 e 5 que eu li. Bem, então vamos observar aqui o fato de caçarem em grupos, cerca de 5 e 10 lobos, eles andam assim. Acaso não ilustra o trabalho que Paulo fazia em equipe, né? Esses animais que podem percorrer cerca de 20 a 40 quilômetros em 24 horas à procura de presas, porventura não ilustram o dinamismo da equipe de Paulo, né? Paulo era dinâmico, né? Era um trabalho tremendo. Então, esses animais, o dinamismo deles é uma coisa extraordinária, uma coisa tremenda. As duas pelagens dos lobos, a de inverno, de cor acinzentada, e a de cor mais acastanhada. Acaso não ilustram as estratégias do apóstolo? Capítulo 16, versículo 3, capítulo 18, versículo 18, 1 Coríntios 9, 19, 22. Ele era um estrategista, o apóstolo Paulo, né? Então, vemos aí, que identificação aí com esse animal tremendo, né? Esses animais disciplinados que se revezam enquanto patrulham a área, porventura não ilustram o discipulado dinâmico que era praticado pela equipe de Paulo, segundo Timóteo 2 e 2? O sucesso desses animais perseverantes e resistentes, que não dependem de rapidez nem do elemento surpresa para serem mais bem-sucedidos do que os felinos em geral, atinge apenas 55, 65 km por hora. Nas caçadas que duram dias, correm cerca de 10 km por hora. Porventura não ilustram a fidelidade de Paulo? Então, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Que exemplo desse apóstolo tremendo que disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Um homem que trabalhava em equipe e era tão dinâmico, sua equipe era tão dinâmica como os lobos que trabalham em equipe. Então, várias coisas aí que eu mencionei ilustram aí essa identificação do apóstolo com esses animais tão dinâmicos. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém.